E agora vamos responder algumas questões da FUNCERN, questões que são muito comuns na prova da FUNCERN, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão vai dizer o seguinte: nada garante, porém, que uma superinteligência, uma inteligência capaz de aprimorar a si mesma. Aí ele diz o quê? O termo destacado é: as alternativas têm valor de substantivo, tem valor de adjetivo, tem valor de advérbio, inicia uma oração que tem função sintática de sujeito. Como você já viu aí, nós temos uma noção bem básica. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar este que e fazer a sua análise para identificar a sua morfologia. O que é que eu vou ter? Este que está relacionado ao verbo garantir, ou seja, nada garante que. Neste caso, se eu substituir este que, eu vou substituir o que pelo isso, ou seja, nada garante isso. O uso do porém aqui, que é uma conjunção adversativa, veio só para tentar te confundir. Então ela não interfere na nossa análise. Nada garante, porém, isso. O que está relacionado a verbo, consigo substituir pelo isso. Então este que, ele é chamado de conjunção integrante, professor. Neste caso, toda a conjunção integrante vai iniciar uma oração subordinada substantiva. Uma oração subordinada substantiva. O que é que eu tenho que saber, pessoal? O que é que eu tenho que saber? Este termo aqui destacado, no caso, o termo no caso aqui vai ser, que está aí no material de vocês é esse, ó, que uma superintendência, neste caso, capaz de aprimorar a si mesmo, esse é o termo destacado. Eu tenho uma conjunção integrante, eu tenho uma oração substantiva. Se é uma oração substantiva, significa que esta oração aí, ela possui valor de substantivo. Neste caso, a resposta da nossa questão 1 é a letra A. Este que ele é uma conjunção integrante, ele introduz uma oração subordinada substantiva, ou seja, esta oração ela tem valor de substantivo. Olha que interessante. Quando é que uma oração tem valor de adjetivo? Quando ela é introduzida por pronome relativo. Pois o pronome relativo introduz oração subordinada a adjetivo, ou seja, a oração possui valor de adjetivo. Quando é que a oração tem valor de advérbio? Quando ela é iniciada por conjunção adverbial, pois a conjunção adverbial introduz uma oração subordinada adverbial. E neste caso, a adjetiva tem valor de adjetivo, a adverbial tem valor de advérbio. Basicamente, todas as provas da FUNCERN cobram o uso do que, seja ele como relativo, como conjunção integrante. São as duas principais funções e você não pode deixar de ir a uma prova da FUNCERN sem antes compreender essa relação. E o bacana é que ele faz uma relação da morfologia, é uma conjunção, e faz uma relação também com a sintaxe. Aqui nós vamos chamar de morfossintaxe, beleza? Aqui diz, inicia uma oração que tem função sintática de sujeito, pessoal. A oração que tem função sintática de sujeito é a chamada oração subordinada substantiva, subjetiva. Dá uma pesquisada, é fundamental também compreender isso aqui, tá bom? Mas o objetivo do vídeo é trazer de forma rápida e objetiva algumas questões que a FUNCERN mais cobra, tá bom? Mais cobra. Então a resposta da 1 é a alternativa de letra A. Olha a questão 2. A questão 2 diz assim: se o verbo for conjugado no pretérito perfeito do indicativo, flexionará como? Neste caso, pessoal, outra questão típica da FUNCERN, ela pega uma palavra destacada e afirma se essa palavra for flexionada em tal tempo verbal,
como é que a forma ela vai ser, como é que essa forma vai estar, tá bom? Vamos lá. Chapeuzinho pula, pessoal. Esse pula, ele está no tempo presente. Ela pula, certo? Então aqui há uma relação de tempo presente, beleza? O tempo presente ocorre no ato da fala, ou seja, ocorre numa ação momentânea, simultânea, beleza? Neste caso, vamos entender o seguinte: quando se diz aqui pretérito, estamos nos referindo ao passado. E neste caso, existem 3 verbos no pretérito. Existe o pretérito perfeito, existe o pretérito imperfeito e existe o pretérito mais que perfeito. São os 3 mais cobrados pela banca FUNCERN, então decora. Vamos lá. O que é um verbo no pretérito perfeito? É um passado concluído. O que é um pretérito imperfeito? É um passado interrompido. O que é um mais que perfeito? É o passado do passado. Então preste bastante atenção com o seguinte, certo? Se eu pegar pula e jogar aqui no pretérito perfeito, aí analisa. Se é pretérito, é passado. Se é perfeito, é um passado concluído, certo? Neste caso, eu vou dizer que Chapeuzinho, olha só, eu vou dizer que Chapeuzinho pulou. Ela pulou, certo? Neste caso, eu tenho o que? Pulou. É uma ação no passado que foi concluído. Ela pulou. Aí aqui vai uma dica. O pretérito imperfeito é um passado interrompido. Isso significa que algo acontece que interrompe a ação naquele momento. Então, neste caso, geralmente, o pretérito imperfeito ocorre com a terminação var. Preste atenção. Pulou é perfeito, aí eu vou ter pulava é imperfeito. Qual é a noção de pulava? Vamos lá. Chapeuzinho pulava. Sim, mas o que é que aconteceu que ela parou de pular? Entendeu? Aí geralmente há uma condição. Chapeuzinho Chapeuzinho pulava quando chegou o lobo mau, por exemplo. Então ela pulava, mas quando chegou o lobo mau, ela parou de pular. Outra noção que nós podemos ter é o seguinte: eu bebi. Eu bebi é um pretérito perfeito, porque eu bebi, a ação foi concluída. Mas se eu disser para vocês que eu bebia, é diferente. Bebia, ou seja, meu pai, eu bebi, por exemplo. Então é uma ação que foi concluída. Mas se eu disser assim, meu pai bebia cachaça, o que é que significa? É que ele bebia, mas parou de beber, algo aconteceu que interrompeu. Por isso que é chamado pretérito imperfeito, porque é uma ação que acontece no passado que foi interrompida. O mais que perfeito aqui vai acontecer, por exemplo, com o pulara, ou se eu falasse bebera. Então decora que o mais que perfeito geralmente é com a terminação RA sem acento, ou seja, pulara, bebeira, tá bom? Aí vamos lá. Pula, se for conjugado no pretérito perfeito, a resposta no caso aqui vai ser pulou, certo? Olha só, pulava é pretérito imperfeito, certo?
Pulara. Pulara é pretérito mais que perfeito. Beleza? A resposta é pulou, pois aqui é um pretérito, é um PP, pretérito perfeito. Pulou, certo? Pularia, preste atenção. Pularia é futuro. Futuro. Existem dois tipos de futuro, anota aí. Futuro do presente e futuro do pretérito. O que é o futuro do presente? O futuro do presente é uma ação que vai acontecer, certo? O futuro. Aí existem dois. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Anota aí. O futuro do presente é quando há uma ação obrigatória que vai realmente acontecer. Por exemplo, amanhã eu beberei, amanhã eu pularei. É um futuro certo que vai realizar. Só que o futuro do pretérito é um futuro que não mais vai acontecer. Como assim, professor? Pularia. Pularia, dá para perceber que é uma coisa que ia ser realizada no futuro, só que não vai ser mais. Beberia, amanhã eu beberia, mas por que você não vai mais beber? Então você também pode raciocinar que o futuro do pretérito é um futuro que vai ser interrompido, que não vai ser realizado. Vamos citar outros exemplos aqui. Por exemplo, estudar. Se você dizer, amanhã eu estudarei. Estudarei é futuro do presente. Você vai estudar amanhã. Mas se você falar amanhã eu estudaria, é futuro do pretérito, pois você não vai estudar amanhã. Então, neste caso, pularia é futuro do pretérito. Pularia, ou seja, eu pularia, mas eu não vou mais pular. Beleza? A resposta correta é a alternativa de letra D. Olha a próxima. Questão 3. Questão 3 diz assim: o verbo distribuir, no quarto parágrafo, pode ser classificado como... Infelizmente eu não vou ter como falar de todas as transitividades, mas aqui vamos focar no principal. Olha só, muitos verbos, eles vão ser chamados de verbos transitivos diretos e indiretos. Professor, o que é um verbo transitivo direto e indireto? É um verbo que vai exigir dois complementos. Esses dois complementos eu vou ter o objeto direto mais o objeto indireto. Vamos lá. O objeto direto é aquele termo que é o complemento de um verbo regido sem preposição. O indireto é regido com preposição. Neste caso, o importante é notar o seguinte: geralmente, quando eu tenho VTDI, eu vou ter uma análise bem básica, que é assim: algo a alguém. Algo a alguém. Vamos pegar o verbo dar. Quem dá algo a alguém. Aí se eu disser para vocês assim, dei carinho a ela. O verbo dar, aqui ele é VTDI, ou seja, quem dá algo, ele deu carinho, deu a quem? A ela. Para ser VTDI, é necessário que haja os dois complementos escritos no texto. Cuidado com isso, porque muitas vezes ele distancia. Aí vamos pegar aqui o verbo distribuir. Quem distribui, distribui algo. O que é que ele distribui? Panfletos. Mas quem distribui, distribui algo a alguém. Distribuiu panfletos a quem? Às pessoas. Observe que as pessoas foi utilizado o acento indicativo de crase para sinalizar justamente o que? O emprego da preposição a. Neste caso, pessoal,
O verbo é VTDI, transitivo direto e indireto. Eu vou elencar rapidamente muitos verbos, por exemplo, o verbo entregar. Quem entrega, entregar algo a alguém. O verbo pagar. Quem paga, pagar algo a alguém. O verbo perdoar. Quem perdoa, perdoar algo a alguém. Em muitos casos isso acontece, que é justamente a relação dele exigir dois complementos verbais, beleza? VTDI sempre é presente em provas de concurso, beleza? Então fiquem atentos com essa construção aqui, beleza? Quarta questão. O verbo haver está flexionado no singular por quê? Vamos lá, pessoal. O verbo haver é o verbo campeão de prova de concurso. E olha só, gente. Quando é que o verbo haver estará flexionado no singular? Quando ele for chamado de verbo impessoal, certo? Impessoal. O que é importante notar, quando o verbo haver for verbo impessoal, ocorre uma obrigatoriedade de você concordar o verbo no singular, por uma razão óbvia, pois não vai haver sujeito na oração, e aí vai ser chamado de sujeito inexistente. Mas quando é que isso acontece? Acontece em 4 situações. Você vai pegar o verbo haver e você vai igualar com 3 verbos, certo? Tenta substituir haver por existir, tenta substituir haver por ocorrer, tenta substituir haver por acontecer. Tenta substituir. Se der certo, se a relação for de igualdade, o verbo haver é impessoal. E isso relaciona o que nós vamos chamar de sujeito inexistente. Também vai ser chamado aqui de oração sem sujeito, beleza? Se você não conseguir trocar existir, haver, por existir, ocorrer ou acontecer, o verbo haver também pode ser igual na relação de tempo passado. Tempo passado. Quando você diz assim, há 5 anos. O há 5 anos é impessoal porque demarca tempo passado. Neste caso, a oração é sem sujeito. Vamos tentar então substituir. Também há o receio. Eu consigo substituir haver por existir? Consigo, porque eu consigo dizer também existe o receio da solidão. Neste caso, como o verbo haver foi igual a existir, o verbo haver está flexionado no singular porque é um verbo impessoal. Se é impessoal, vai denotar um sujeito inexistente. E sujeito inexistente é a mesma coisa que oração sem sujeito. Neste caso, a resposta da questão é a letra A oração não possui sujeito. Algumas pessoas vão me perguntar, Edson, mas pode ser a letra B? O sujeito da oração está no singular? Pode. O verbo haver pode ter sujeito? Pode, quando não for igual a nenhum desses 4 caras. Por exemplo, se eu disser assim, ele havia estudado, perceba, eu consigo substituir ali haver por existir? Ele existia estudado? Ele ocorria estudado? Ele acontecia estudado? Não, eu não consigo. Neste caso, quem é que havia estudado? Perceba que o sujeito aqui é ele. Então, se a frase fosse esta, a resposta era B. O sujeito da oração está no singular. Beleza? Então, a resposta da questão, haver é igual a existir. Também existe o receio. A resposta é A. A oração não possui sujeito. Beleza? E a 5 diz assim: a vírgula indica trecho de valor explicativo. Algumas provas já FUNCERN, questões, já trouxeram
este tipo de pergunta para marcar a opção em que a vírgula foi usada por ter um valor explicativo, beleza? Olha só que bacana, gente. Quando é, professor, quando é que a vírgula vai possuir valor explicativo? Eu vou elencar aqui alguns itens em que o uso da vírgula vai demarcar a relação explicativa, beleza? Olha a primeira. Aposto explicativo. O aposto explicativo, o uso da vírgula no caso, vai denotar uma relação explicativa. O nome até já diz, aposto explicativo. Professor, cita um exemplo aí. Por exemplo, Edson, vírgula, professor de português, vírgula, é servidor do IF. Neste caso, esse termo que está entre vírgula, neste caso, professor de português, é um aposto explicativo e o uso dessa vírgula vai denotar um teor explicativo, beleza? Aposto explicativo, então vocês vão estudar. O próximo item é a oração, olha só, oração subordinada adjetiva explicativa. A oração subordinada adjetiva explicativa também vai ter um teor de valor explicativo, beleza? O próximo, e aí nós vamos finalizar, são duas conjunções, duas orações. Orações explicativas e causais. Pois aqui, pessoal, as causais, a FUNSERN também vai considerar que é uma oração com teor de valor explicativo. Aí olha só, na letra A, diz assim, a preocupação, no entanto, vai além do sarampo. Esse, no entanto, aqui é uma conjunção coordenada adversativa. A conjunção adversativa indica explicação? Não, ela indica oposição de ideias, é diferente, não é A. Na B e C é o mesmo princípio. Neste ano e em 2018, isso aqui relaciona tempo. Quando o uso de vírgula relaciona tempo, lugar, nós vamos ter o item chamado de adjunto adverbial. Estuda, pois é importante. A resposta fica por conta da letra D. Esse número tende a crescer, já que é alto o volume de ocorrências. Neste caso, o já que aqui é uma conjunção causal. E tanto a explicativa quanto a causal, a FUNSERN cobra com valor explicativo, beleza? Por isso a importância de compreender o que vem sendo mais cobrado pelas bancas de concurso, tá certo? Então, se você vai fazer algum concurso com a FUNSERN, aqui está 5 questões que são muito cobradas em provas de concursos da banca FUNSERN. Não esqueça aí de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seu amigo que precisa aprender português focado na FUNSERN. E se não é inscrito, se inscreva neste canal para me ajudar a crescer este canal ainda mais, beleza? Então, este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e fique por dentro do meu canal no YouTube, porque quase todos os dias vem conteúdo, vem novidades e vídeos inéditos, beleza? Um forte abraço e até mais se Deus quiser. Valeu!